Após nosso prota se cansar de ser muito forte, ele decide reencarnar como uma pessoa comum e viver uma vida tranquila. Mas o cara era tão brabo que mesmo após reencarnar, ele ainda é desbalanceado. Ele faz amizade com Irina e ela convence ele a entrar para a academia de magia. Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito nesse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! O diretor da escola pede a nosso prota para ele participar do evento de batalha dos alunos e quer que o nosso prota tenha uma vitória bem chamativa, pois a rainha estará assistindo. Nosso prota recusa. O diretor diz que vai ter várias escolas competindo, então seria uma boa a escola deles vencer, pois ganhariam reconhecimento e um prêmio em dinheiro. E quem disse que isso é problema meu? Nosso prota diz que nunca usaria magia para fazer um espetáculo, pois vai contra os princípios dele. Olivia diz que o Lorde Demônio pensava do mesmo jeito e que ela nunca entendeu muito bem esse lado dele, e diz que está brava porque ele sumiu e decidiu reencarnar sem avisar pra ninguém. Ela fala que ainda vai achar ele por aí. Nosso prota fica em choque. Não sei de nada. Ele diz para o diretor que ele vai pensar a respeito e dar uma resposta depois. Ele está com medo de participar do evento, pois Olivia vai estar olhando para ele, e ele não quer que ela saiba que ele é o Lorde Demônio. Mas caso ele não participe, ele pode acabar perdendo a bolsa de estudos. O importante é que para onde eu for vai dar errado. Nosso prota mal sai da sala do diretor e Dini já aparece chamando ele para um encontro. Ela não perde tempo. Nosso prota, como é um cara de família, ele se prepara para recusar o convite, mas quando ele olha para ela, ele acaba aceitando. Não julgo. Irina aparece e está com ciúmes. Ela diz que também quer ir em um encontro com nosso prota. Dini diz que não se importa dela ir com eles, pois ela acha que nosso prota deveria aproveitar e criar um harém. Irina não sabe o que é isso, ela é inocente. Então ela pede para o nosso prota explicar para ela. Não sei. Ele se faz de doido. Dini explica para ela o que é. Então ela diz que não vai deixar o nosso prota fazer isso. Eles vão para o encontro na cidade. Eles vão até o teatro assistir uma peça, e acaba que a peça é sobre a antiga vida do nosso prota. Dini já se agarra no nosso prota e Irina não fica para trás. Ela já se agarra do outro lado. Pelo visto, ninguém vai assistir peça nenhuma. Nosso prota é um cara de família. Ele só queria assistir sua peça tranquilo. Não, nada a ver, irmão. Na peça, nosso prota conversa com Lídia. Ela é amável e carinhosa com ele. Então nosso prota diz que essa peça tá toda errada. Na verdade, Lídia era totalmente doida, nunca ouvia ele. Eles saem do teatro e vão procurar algo para comer. No caminho, nosso prota ouve uns caras encapuzados conversando em um beco sobre um plano contra a rainha. Nosso prota fala para as garotas que ele vai seguir os caras, para saber o que está acontecendo. Elas dizem que vão junto com ele. Eles seguem os caras até o subsolo. Os caras estão olhando para um símbolo mágico na parede. Então, nosso prota e as garotas são pegas no flagra. Era uma armadilha. O cara diz para eles não tentarem nada suspeito. Nosso prota fala que entendeu o plano do cara. Diz que o cara não vai matar eles, pois se deu ao trabalho de atrair ele até lá, pois tem algum motivo. Então o cara taca fogo no nosso prota, mas não causa nenhum dano. Nosso prota destrói o símbolo na parede e diz que seguiu eles sem se preocupar, pois eles não oferecem o mínimo perigo para ele. Ele já ativa uma magia de raio e manda todo mundo para Disney. Ficou só o líder. O cara se transforma em um demônio, lança uma magia e abre um buraco até a superfície. Então ele sai vazado. Nosso prota sai voando atrás dele. O demônio captura uma garota para usar de refém. As pessoas entram em pânico. Então nosso prota diz para ele se acalmar, pois ele é filho do grande mago Jack Meteor, e fala que aquele demônio não é uma ameaça. O demônio fica bravo e diz que tem uma refém. Nosso prota pergunta se ele está alucinando. O demônio percebe que a garotinha sumiu. Nosso prota usou um genjutsu no demônio. O demônio tenta fugir, mas nosso prota evapora ele. Nosso prota acaba recebendo uma audiência com a rainha, por ter salvo a cidade. Nosso prota quer aproveitar essa situação para pedir permissão da rainha para não participar do evento de batalhas da escola. Do nada, Irina começa a falar normalmente com a rainha. Todo mundo fica em choque. A rainha diz que está tudo bem, pois ela e Irina são amigas. Ela diz que chamou eles lá para poder dar uma recompensa. Nosso prota está pensando em como um plebeu fala com uma rainha, pois ele não sabe, já que em sua vida passada era ele quem governava. A rainha diz que gostou do nosso prota e tem uma recompensa para ele. Então ela diz para ele se tornar o marido dela e quer que ele engravide ela. Deixa de se safar.
Confesso aos senhores que eu não esperava por essa. Nosso prota fica em choque. Tá brincando comigo? Irina diz que ele não pode. Ginny diz que a rainha vai entrar para o harém. Que demais! Então a rainha diz que está brincando por enquanto. A rainha diz que como recompensa vai elevar a classe dele para o nível pentágono. Todos no salão ficam abismados. Nosso prota pede que no lugar do título ela apenas aumente o orçamento da academia de magia que ele frequenta, pois assim ele não vai precisar participar do evento e o diretor irá ficar feliz. A rainha acha fofo o fato dele priorizar fazer o bem aos outros ao invés de si mesmo, e diz que isso fez ela gostar ainda mais dele. Então ela vai aumentar a classe dele para pentágono e aumentar o orçamento da academia. O Kaba diz que ela não pode fazer isso, então ela bota algumas condições. Ela vai conceder a classe pentágono para o nosso prota e para a Irina, e a classe triângulo para a Ginny. E em troca, eles terão que fazer parte do esquadrão especial da rainha, chamado de Sombras da Rainha. Nosso prota está em choque, pois ele não queria chamar muita atenção. Complicou. Em algum outro lugar, os caras encapuzados planejam alguma coisa. O Kaba diz que vão receber a ajuda de uma mulher que quer destruir o mundo. No dia seguinte, uma garota se declara para o nosso prota e pede para namorar com ele. Ele diz que não está pronto para um relacionamento. A garota não aceita a situação e começa a pirar. Ela acha que se ela levar o nosso prota para a cama, ele vai aceitar namorar com ela. Tá maluca? Irina aparece só o ódio, então a garota vai embora. Nosso prota agradece por ela ter salvo ele, mas ela está brava e dá no pé também. O diretor conversa com uma professora, o nome dela é Jéssica. Ele está triste porque nosso prota não vai participar do evento de batalhas, pois ele queria que nosso prota virasse instrutor da escola. Mas as famílias nobres não aceitam, porque ele é um plebeu. Se ele fizesse uma boa apresentação no evento, os nobres seriam obrigados a aceitá-lo. Jéssica diz para deixar com ela que ela vai dar um jeito. Já à noite, nosso prota se prepara para bater o sono, mas Ginny vai até o quarto dele. Ela foi em seu pijama para seduzir o homem. Ela diz que vai ensinar para ele que a vida não é só poderzinho. O poder de súcubo dela ativa e nosso prota fica paralisado. Quando ela se prepara para dar um trato no Kaba, Irina entra no quarto e pega os dois no flagra. Ela fica em choque com a cena que ela vê, fica brava e começa a jogar um monte de livro no nosso prota. Ginny pergunta o que ela veio fazer. Ela diz que veio fazer as pazes com o nosso prota. Então Ginny pergunta o porquê ela veio usando uma roupa tão sexy. Ela diz que é porque a mãe do nosso prota falou para ela que os homens sempre escutam quando você está usando uma roupa erótica. Ela diz que tudo isso é culpa de Ginny, porque ela fez um monte de garotas ficar atrás do nosso prota com essa história de harém. E ela está ficando muito brava com isso tudo. Eu tô brabo, mano. Então ela chama Ginny para um duelo. Se ela vencer, Ginny terá que parar de dar em cima do nosso prota. Ela aceita e diz que se Irina vencer, ela irá parar de dar em cima do nosso prota e vai dar uma volta na cidade completamente pelada. Irina diz que se Ginny vencer ela vai dar uma volta pela cidade pelada e vai comer uma torta pelo nariz. Nosso prota fica brabo e diz que não vai deixar elas brigar, e bota elas para pedir desculpas uma para a outra. Jéssica entra no quarto e diz que tem um plano. Já que nosso prota não quer deixar elas duelarem, elas podiam participar do evento de batalhas, e aqui se sair melhor vence. Com isso, elas irão decidir a treta e o nosso prota poderá se tornar um instrutor, pois ele vai ser responsável por treinar elas para o evento. Bandidinha! As garotas ficam em dúvida, então Jéssica diz que os novos instrutores receberão uma roupa nova, e pergunta se elas não querem ver o nosso prota super elegante, então elas aceitam participar. Chega o dia do evento, os pais do nosso prota e o pai de Irina estão como comentaristas. Eles comentam sobre a primeira luta. O pai de Irina diz que as garotas estão se saindo muito bem e fala um pouco sobre as habilidades de cada uma. O pai do nosso prota diz que não conseguiram animar ele ainda, ele está entediado. A mãe do nosso prota comenta sobre o corpo das garotas, ela é uma pervertida. Chega a vez de Irina lutar. Nosso prota quer que as garotas percam, pois ele não quer se tornar um instrutor. Ele reza para que elas percam com o mínimo de dano possível. Irina vence com apenas um golpe. Ela e Ginny vence todas as partidas, assim chegam na final uma contra a outra. Elas se preparam para começar a batalha, mas vários homens encapuzados na arquibancada começam a se transformar em demônios e começam a quebrar tudo. Eles se separam para proteger o lugar, pois os demônios estão atacando a cidade também. Aparece um monstro gigante na arena e vai atacar Irina e Ginny, mas o pai de Irina aparece e manda elas recuarem. Ele usa magia de vento e destrói o monstro. Jéssica aparece e atravessa o peito do pai de Irina com uma mãozada. Ele cai só o pacote no chão.
Ela diz que seu verdadeiro nome é Elzard, o Rei Dragão Insano, e tudo era um plano arquitetado para capturar Irina. Dini ataca ela, mas é mandada pro chão. Ela vai mandar Dini pro Vasco, mas Irina atrapalha ela. Irina diz para Elzard levar ela sem machucar a Dini, pois se ela machucar Dini, ela irá morder a própria língua para poder ir de base. Então Elzard bota suas asas de fora e leva Irina. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto, até a próxima.